Bom dia, queridos amigos. Que a paz do Senhor se faça presente no nosso pensamento, trazendo-nos esta alegria íntima, esta harmonia que tanto aspiramos e nos harmonizando cada dia mais com as lições sublimes do seu Evangelho. Hoje vamos dar continuidade lendo o item 6, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber que achareis o que comer para sustento da nossa vida, da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros dos céus. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem um cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir os homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículo de 11 a 21, 25 a 34. Interpretadas à letra essa palavra, seria negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia esperar passivamente suas forças físicas e intelectuais, conservar-se-iam inativas, de tal fora sua condição normal na Terra. Jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se há nem sempre acorde com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair das dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que o intermédio da consciência o advertia. E Deus lhes deixa sofrer a consequência, a fim de que lhes servam de lição para o futuro.
Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando ao nosso Mestre o amparo espiritual. Que estejamos em paz, em alegria, em serenidade, na confiança que cada um deve buscar dentro de si para encontrar com todos os recursos que o Pai nos concedeu, a fim de que possamos conquistar caminhos melhores, penetrando nas entrelinhas de cada dia, de cada hora, aquilo que Deus, nosso Pai, nos convida a realizar. Sejamos inteligentes, ativos, dinâmicos, para que essa proatividade nos traga a alegria de viver. Que o Senhor nos abençoe, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que olhe por todos aqueles familiares, amigos, que ora os nossos pensamentos buscam, pedindo que a sua paz, seu amor, estimule-os a crescer, a viver e a sentir dentro de si o valor do seu Evangelho em nossa existência. Que assim seja. Queridos amigos, é interessante que a gente, às vezes, só olha para o dia de hoje. E muitas vezes nossa preocupação é com a parte financeira, a juntar dinheiro, fazer com que nós tenhamos uma reserva, pensando nos nossos filhos, pensamos no amanhã, mas esquecemos que o amanhã não nos pertence. E quais são os recursos que nós estamos buscando para nos alimentarmos com esse tesouro que o Evangelho nos oferece e que é algo que ninguém não nos tira. A morte pode nos surpreender a qualquer dia, qualquer hora. E tudo aquilo que nós fizemos, material, vai ficar, porque nós não levamos nada conosco. Mas eu gostaria de dizer-lhes que nós temos uma preocupação com aquilo que nós estamos hoje semeando e aquilo que nós vamos colher. Então, nós não podemos nos inquietar com o dia da manhã. Vamos trabalhar hoje. Mas isso não é uma negligência. É que todas as nossas provisões, elas têm que ser para o nosso sustento, mas a provisão que no Evangelho está nos mostrando é aquilo que nós levamos com o nosso coração. Porque o mundo, ele nos serve como o instrumento de burilamento, de aperfeiçoamento dos nossos atributos. E quando o Evangelho nos fala, observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta, não sois muito mais do que eles? Sim, nós somos, porque nós somos inteligentes, nós temos um grau de espiritualidade diferente, porque o animal ele não tem espírito, ele tem um princípio ativo, princípio inteligente. Mas nós já trouxemos ferramentas divinas e que aqui estamos não só para desenvolver a inteligência na parte intelectual, nas conquistas do ter, no supérfluo, naquilo que nós vamos comer e comemos com abundância todos os dias. Mas nós não podemos interpretar isso ao pé da letra, porque nós precisamos de pensar que todos nós precisamos ter uma vida de trabalho, de equilíbrio, ter uma casa para morar, se pudermos oferecer uma boa escola, uma boa educação para os nossos filhos, é o que desejamos, mas não a preocupação do ter que nos adoece. Esse ter que consome o nosso pensamento e o nosso tempo, retirando-nos toda a possibilidade de servir a Deus. Então, é preciso que a gente lembre que
tudo aquilo que Jesus está nos mostrando é uma orientação que nós não precisamos pensar que nós vamos nos desgastarmos a ponto de, de perder até as nossas forças. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Ora, nós estamos falando de uma situação divina. O que nós estamos dentro do trabalho, como a forma que relacionamos, da forma que nós desenvolvemos a nossa inteligência, da forma como nós vamos auxiliando o outro, nós estamos conquistando. Esse é o tesouro. Então, é preciso que a gente abrace com o Evangelho e repita dentro de nós o desejo de nós aumentarmos as possibilidades que todos temos para que a gente possa avançar. Então, quando o Evangelho fala que os pássaros não trabalham, é diferente, amigos. Ele está mostrando que Deus não despreza, não descuide ninguém. Mas essa frase, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, é para mostrar para nós que eu não posso viver nesse campo do materialismo. É preciso que a gente tenha a coragem de buscar cada vez mais, porque a providência nos concede os meios mais sublimes para que a gente possa adquirir. E aí eu pergunto para vocês, onde está o nosso tesouro? No banco? Nas fazendas ou dentro de casa? Porque quando nós temos algum problema com o filho, alguma enfermidade, um desemprego, alguma coisa, algumas perdas, nós choramos, nós sofremos. E isso vai nos mostrar o quanto nós estamos ainda distantes deste olhar. Então, todas essas potências que nós temos, a potencialidade da alma, é justamente para que a gente possa entender, por exemplo, resgatar um irmão. Ah, mas ele me ofendeu, tudo. Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. Resgatar isto para nós é um presente, é uma bênção. Então, nós vamos ver tudo aquilo que nós pedimos, nós precisamos também saber se nós seremos gratos, se nós reconheceremos. E é nesse olhar, queridos irmãos, que nós precisamos buscar no Evangelho de Jesus aquilo que vai nos sustentar. Todos nós estamos passando por momentos de ajustes e reajustes. Todos nós precisamos desenvolver em nós a confiança, confiança que vai nos auxiliar. Então, quando nós temos esse pensamento de auxiliar, de dividir, de repartir, nós vamos entender o que Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras, porque nós temos no Evangelho, o Evangelho é recheado de exemplos. Nós vimos aí no óbolo da viúva, quando ela oferece aquilo que ela tem, que eram as migalhas que ela tinha. Nos infortúnios ocultos, encontramos uma mulher rica que podia, e ela sai com a filha para levar o auxílio àqueles que não tinham. É muito importante que cada um de nós reconheçamos que é preciso dar de nós. O supérfluo, ele ajuda, mas ele não me transforma. E todas as vezes que eu faço qualquer doação, quando eu dou de mim, quando eu agasalho o outro, eu vou me enriquecendo. Nós vamos ver que no infortúnio oculto, quando a filha deseja fazer alguma coisa, a mãe pergunta o que ela tem dela, de dar dela mesma para o outro. E é nesse momento, então, que ela fala para a filha: aprenda a costurar, aprenda a fazer e dar de si. É nesse dar de si que nós nos enriquecemos. Este é o tesouro. Então, quando alguém fala, eu tive fome e sede, você não me destes de comer, quando Jesus fala isso, nós perguntamos, quando? Para quem? Porque nós estamos sendo convidados a olhar o irmão como meu próximo. Então, nós temos que entender na parábola de Abraão com o Lázaro,
nós tornamos a repetir a mesma situação que quando ele fala para nós que pede a Abraão que vai contar aos seus irmãos daquilo que ele estava vivendo, e Abraão então diz para ele que não era necessário, porque os profetas e Moisés já tinham dito isso a nós também. O Evangelho de Jesus já caminha para quanto tempo? Mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos, nós estamos vencendo a segunda década. Estamos na metade da segunda década do terceiro milênio e ainda não compreendemos o que seja o valor do bem. Então, eu preciso espalhar com proveito tudo isso que tenho ajuntado. E muitas vezes moedas inúteis, porque nós não precisamos de tudo. Mas nós podemos fazer com que essa circulação seja para o bem de todos. E aí, muitas vezes, nós vamos beneficiar outros irmãos que vão receber isso como uma bênção. Mas tem uma coisa mais importante do que isso: é a gratidão. São as vibrações que nos chegam, é o carinho que recebemos, é o amor que nós vamos multiplicar. Então, quando o homem já não dispunha de um corpo de carne, quando o homem, né, quando a gente não tem mais um corpo, nós vamos ver que o que nós tivemos de bem, que separamos, que alimentamos, é o que vai nos nutrir. E isso para nós é de grande valor. Então é preciso que a gente entenda que nós estamos no mundo sem sermos do mundo. E quando nós somos convidados a não ajuntar os tesouros, é preciso saber que todos nós precisamos caminhar, que o maior tesouro é o bem que faço. Por isso, na parábola do semeador, Jesus nos mostrou que a parábola nos pede uma ação, a parábola nos pede esforço. E nós vamos ver que todos nós que praticamos ou que compreendemos o verdadeiro valor da caridade, fora da caridade não há salvação, que Kardec afirma para nós, é porque ela é um estandarte de fé, o estandarte de amor. E nós, muitas vezes, temos tantas alegrias no mundo que quantas pessoas que recebem muito troféus, elas se expõem com aquilo assim numa vaidade. E qual é o troféu que nós estamos construindo dentro de nós? Essas são as perguntas que nós precisamos todo dia fazer para nós, porque a morte, ela é necessária. A morte do corpo, porque nós sabemos que nós somos um ser imortal. Nós não vamos perder as oportunidades. Então, semear hoje é um valor. E onde nós estivermos, nós temos que aprender a servir. E nós vamos servir como nós, do jeito que a gente puder, porque o maior recado, o maior bem que todos nós vamos ter é quando nós temos uma consciência tranquila. E a caridade não é tão somente uma divina virtude, mas também, gente, ela é um sistema contábil do universo. E todos nós precisamos acertar essa contabilidade, porque na contabilidade divina, todos nós ainda somos devedores. E por isso nós pedimos a Jesus que ele nos fortaleça e que a gente nunca desista de lutar pela verdade, servindo a Deus, mas que nós sempre possamos compreender. É melhor dar aquilo que possuímos, porque tudo aquilo que damos multiplica em tesouros do bem para todos nós. Que Jesus nos abençoe, amigos, e que nesta hora possamos receber o passe, esta alegria que nos enriquece pelas dádivas que os Espíritos amigos nos oferecem. Eles dão o que eles já conquistaram. Que as águas sejam fluidificadas e que o amor desses benfeitores enriqueça os nossos pensamentos de força e coragem, de esperança e fé. E assim, Jesus, com o coração feliz, alegre por estarmos juntos nessa manhã,
semeando um pouco da gratidão que temos no nosso coração a Deus, nosso Pai, e levando a todos vocês o abraço fraterno e amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.